Gente, boa noite para todos. É sempre tão bom ver a casa com muita energia. A gente tem um prazer de vir para cá já faz um bom tempo, porque aqui nós sentimos realmente um acolhimento muito grande. E não só aqui, nas nossas casas que são um pouquinho menores e às vezes com dificuldades, o apoio daqui sempre foi substancial. E para nós isso faz a máxima diferença pelo fato de nós termos a necessidade de prestar serviço para as nossas pequenas comunidades espíritas. Lá nós temos em torno de uns 14, 15 pessoas, né, que normalmente aparecem. Aqui a casa normalmente está um pouco mais cheia, né? Mas mesmo assim o compromisso é o mesmo, né? Conosco mesmos como trabalhadores e é o mesmo principalmente pelos que vêm e têm necessidades. Então, como nós estamos em dezembro, normalmente a grande preocupação é essa efervescência do mercado, né? Isso é presente para tudo que é lado. A gente vê de tudo, né? Na rua, nos mercados, em qualquer outro lugar midiático, é presente, presente e presente, né? Então é consumo, consumo e consumo. É ruim? De repente não para o mercado, né? O bom é saber se esse consumo é bom para o nosso espírito, para a nossa alma. O que nós estamos consumindo justamente para podermos dizer, olha, isso está me fazendo bem, né? Eu estava passando aqui pela lojinha de livros, tem presentes maravilhosos aí, né? Cada um deles, Leon Denis tem 3, só ele já é uma sumidade, né? Nesse contexto de trabalho de Natal, por exemplo, para nós renascermos. Esse nascer de novo que eu coloquei aqui, é no sentido de dizer que esse nascer de novo é um presente. Talvez um dos maiores presentes que Jesus nos deu. Aquela noção de que nós temos chance. Nós não vamos morrer uma vez só e descansar e esperar o juízo final. Nós temos chances. Aquilo que a gente não fez muito bem e cai na nossa consciência como sendo algo que não foi positivo, nós temos a tranquilidade e o consolo de fazer isso de novo, quem sabe. Retratar-se com as pessoas que estão, de repente, no nosso encalço, porque nós destratamos em outro momento. Então, esse nascer de novo tem mais esse significado. E também fazer um resgatezinho do Pai e de Jesus em termos de presentes que nós recebemos antes de termos realmente a condição de espíritos individualizados. Nós nem existíamos e já estávamos recebendo presentes. Vocês têm uma ideia disso? Tem, sim, porque vocês passaram por bancos escolares, né? Então é óbvio que sabem, né? Por exemplo, essa primeira questão que está ali, né? Os presentes do Pai de Jesus. Aquela bola de fogo. Uma bola onde não tinha como viver, era mais de 3.000 graus, como é o nosso Sol hoje, né? Como é que alguma coisa vai sobreviver? Foram quantos? 4,5 bilhões. Isso é muito tempo. Nós temos uma noção de século? Não, né? Eu preferia ter, mas eu acho que eu não vou chegar lá para ter essa noção. 100 anos de vida. A gente, de repente, poderia dizer 100 vezes, não sei quantas vezes aqui, eles já começaram a trabalhar. E trabalharam muito. Vocês imaginem, há 14 bilhões e meio de anos atrás, teria sido a primeira fagulha a explodir. Então, 14,5 são 10 bilhões de anos de intervalo até a nossa Terra ter condições de ser uma fagulha. E essa fagulha, provavelmente, tem dúvidas a esse respeito, teria saído do Sol. Do nosso Sol, nós teríamos tido a possibilidade de gerar esses planetinhas que nós temos que giram ao redor dele. Olha o trabalhão gigantesco que é isso. E lá estava Jesus já, aquela altura do campeonato, moldando, vendo o que estava fugindo do controle. Antes disso, já no Sol, ele estava preparando coisas, porque o Sol ele gira ao redor de si mesmo, parece que não, mas ele gira. E nesse movimento de rotação, ele foi, pouco a pouco, esfriando um pouquinho, e aí ele foi achatando, porque a força centrífuga era maior do que a centrípeta.
que são duas forças antagônicas, uma contra a outra. Uma puxa para dentro e a outra joga para fora. Lembra da centrífuga da máquina de lavar roupa? Né? E dali, uma hora sai uma bola. Aí sai outra bola. E sai outra bola. Contem-se ali milhões ou bilhões de anos. Olha o presentão desse nosso Pai. E de Jesus fazendo esse trabalho. Então, nosso planeta, antes provavelmente dele ser uma bola, ele já estava sendo manipulado por Jesus. Que é um dos espíritos mais antigos de toda a conflagração espiritual primária que nós podemos ter ideia. Então, no momento que a gente pensa desse modo, tu fica dizendo, mas por que tão pouca gente ainda acredita nele? Porque acreditar é uma coisa, é tu ter o coração pronto para isso. Outra é só na hora do desespero, né? Inclusive com o pai, a gente procura ele quando não tem mais jeito. E na verdade, vai ter mais jeito no momento que nós entrarmos cedo nesse contexto de fé. De acreditar em algo que seja inteligente, extremamente inteligente, superiormente inteligente, que concebeu todo esse universo como um plano dele, e que agora, a partir do momento que ele foi criado, ele passou a ser eterno e ilimitado, como ele é. Né? O que mais temos aqui que nos pode levar a alguma coisa interessante? A moldagem até a vida. O pessoal conta, eu não tenho a fonte exata, né? Mas o pessoal conta que houve um período de muito calor, só que mesmo com o calor houve um resfriamento, umas crostas que navegavam por cima do magma, daquele calor todo, né? E em cima desses materiais, muitas vezes a água ficava mais fria, porque já a temperatura já era mais fria e a água poderia ali se condensar. E nesse caldeirão quente, começaram a surgir as primeiras amebas, seres unicelulares. Os primeiros vírus, os materiais de DNA e RNA não completos, que é o vírus. Né? Os primeiros contextos de vida. Isso levou, para isso se configurar, 1 bilhão de anos. Não temos ideia muito clara disso. Né? 1 bilhão de anos é muito tempo. Mas olha a dedicação que um mestre tem para poder gerir tudo isso com toda a sua paciência, com toda a sua calma. Então, na verdade, quando nós vemos aqueles tempos mais antigos que nós vamos ver com Abraão, por exemplo, um Deus violento, ele na verdade nunca existiu. Para fazer todo um trabalho desses aí, ele tem que ser um Deus de amor, né? Não tem dúvida nenhuma. E para cada um de nós individualmente, já que nós somos espíritos individuais por causa do perispírito, isolados. Nós somos nós. Eu vi de alguns católicos dizendo, não, mas o espiritismo não tem condição, porque eu sou eu tenho a minha personalidade. Né? Como é que eu vou ser outra pessoa no passado? Né? Mas na verdade não é outra pessoa no passado, tu é a mesma pessoa no futuro. Tu pode mudar de nome, mas tu é a mesma pessoa. Por consequência, nós somos seres eternos. E não tem como conceber isso diferente, porque os próprios dogmas da igreja dizem isso. Né? Ele morreu e vai descansar até o último dia, quer dizer, ele é o indivíduo do indivíduo. Nós apenas não acreditamos muito nisso. Nós achamos que ele tem que ter mais chance, mais oportunidade de se redimir. Né? E isso nos consola. Essa parte espírita, isso é extremamente consolador. O que mais? Eu usei esse método porque eu fiquei meio nostálgico, meio saudosista. Eu estou há 14 anos fora da sala de aula, né? E eu usava esse expediente muito em sala de aula. Inclusive na faculdade nós também tínhamos esse modelo, né? E eu digo, não, eu vou, em vez de usar tecnologia, vamos fazer um retorno histórico, né? E eu gosto muito disso porque eu guardo depois em casa e às vezes eu gosto de pendurar na parede, para poder ficar refletindo, pensando a esse respeito, né? O que mais nós temos aqui? Até os hominídeos. Vocês viram aqui 1 bilhão de anos, né? A vida. Em torno de 20 bilhões de anos atrás, aí vocês podem ter uma ideia, isso é 1 bilhão, praticamente, de anos que se levou para que o primeiro ser humano pudesse aparecer. Os mamíferos apareceram um pouquinho antes, né? E o ser humano passou então a ser vamos dizer, um quadrúpede um pouquinho mais inteligente. Esses primeiros hominídeos, né?
E olha, é tempo. E todo um trabalho de molde. Bom, aí a gente vai ver o processo de moldagem que foi feito. Você se imagine, em 1 milhão de anos tu não tinha nenhuma ameba direito. Em 1 bilhão de anos tu tinha um ser humano que já estava com uma certa inteligência. Isso é fantástico, né? Não é fantástico só teve tempo, sim, 1 bilhão de anos, tá? Mas olha a condução desse processo todo, o nível de inteligência que foi empregado nisso aí. Então o Pai, quando a gente fala que o Pai é a inteligência suprema, não há dúvida disso, é só olhar a obra dele, né? Olhou a obra dele e tu está convicto. Não, ele realmente, né? Porque essa perfeição que nós temos de universo, à medida que a própria ciência vai se entranhando nesse contexto, é extraordinário. Pessoalmente, eu fico bobo. Eu digo, eu nunca poderia nem mexer um grão de areia nesse contexto todo. Eu não teria essa capacidade para ver isso tudo conectado, né? O que mais nós temos aí? Do Homo habilis até o Homo sapiens foram quase 2 milhões e meio de anos. O Homo habilis era aquele primeiro meio quadrúpede ainda, mas ele conseguia trabalhar uns gravetos. Nós temos hoje alguns exemplos de alguns símios, alguns macaquinhos, né? Que se utilizam de varetas para expurgar das suas tocas alguns vermes, algumas coisas assim, para eles poderem consumir. Então é uma inteligência primitivíssima, vamos dizer assim, né? E alguns pássaros, inclusive, também, eles pegam com o bico, enfiam uma vareta dentro da toquinha de um inseto e puxam para fora para eles poderem consumir. São os primórdios da inteligência, né? Olha o que nós estamos fazendo hoje, né? Isso são quase 2,5 milhões de anos. Isso não é tanto assim quando tu fala dos bilhões, né? Mas olha o trabalho mais intenso que foi necessário a partir daí. Porque as coisas se precipitaram. E como estão se precipitando hoje? Olha o Cristo trabalho que ele tem. Né? Já é um volume de pessoas muito maior, o número, e ele precisa conduzir todo esse processo. Não é que ele vai dizer, não, eu vou fazer cada um, eu vou colocar na linha. Não. Ele tem suas leis. O Pai colocou suas leis naturais, né? Só que ele precisa, volta e meia, conforme mérito, mexer um pouquinho. Para que a gente tenha a chance de realmente melhorar. Ele nunca vai mexer à toa. É preciso ter méritos. É preciso ter empenho de luta. No momento que tu tem empenho de luta para melhorar, ele está lá modulando suas coisinhas, né? Ele vai mexendo. O que mais nós temos? Isso aqui é um material que eu consegui extrair do Caminho da Luz, do Emmanuel por Chico, e da Unesp, que é uma universidade de São Paulo. Assim, dados rápidos, né? E eu apenas citei o Emmanuel, e eu não li o livro. Eu não posso mentir para vocês aqui, porque senão, né, daqui a pouco aparece e aí eu estou ralado. Mas assim, volta e meia, alguns fazem extratos, e eu aproveito muito esse material. Quando é para ser uma coisa um pouquinho mais voltada para a ciência. Na verdade, foi o que me atraiu para o Espiritismo. É esse vínculo com a filosofia e com a ciência. Porque aí a nossa religiosidade, que é amparada na fé, ela tem mais poder. Porque no momento que a gente compreende, a fé fica mais vigorosa, né? Mais amparada, vamos dizer assim, né? E essa é a grande procura que nós precisamos fazer o tempo todo. Nos amparar na fé. E essa fé amparada para que ela melhore a cada instante. É uma situação muito interessante no momento das irradiações, né? No passe, por exemplo, o grande pedido que a gente normalmente faz é que o nosso irmão que está ali, precisando de uma recarga, para ser simplório, né? Que destampe o seu centro coronário e que ele tenha fé. O que é isso? Tu impõe a tua mão, tu é um canal, né? Aquela irradiação toda, ela vai ter que passar e ter efeito. Só que é um combo. Tu tem que ter o teu centro, aí a mãezinha entra no jogo, tu pede, mãe, libera. Se tem alguém ali, né, meio mal intencionado e está obstruindo, que ela libere. E a outra é que a pessoa tenha fé. Porque aí é como se fosse um fluxo rápido, né? E essas são as questões que, à medida que o tempo foi passando, Jesus começou a moldar, a trabalhar com a assistência do Pai, né? E com todos os outros espíritos iluminados que ele precisou juntar para ter realmente uma efetividade nesse trabalho.
Depois disso, nós tínhamos um período, no tempo antigo, muito politeísmo, né? É que, na verdade, isso se explica. Os fenômenos naturais, eles eram tão estranhos para eles, porque eles não tinham nenhuma noção de física, química ou matemática, que eles tinham que dar uma função para aquilo, porque era muito estranho para eles, né? E muito perigoso. Então eles tinham que ter alguém por detrás que eles pudessem ter um mínimo de acesso para poder controlar. Então eles colocaram seus deuses aí para fazer seus sacrifícios, suas rezas, para que pudessem se proteger desses raios e trovões do universo naquela época, né? E Abraão, há uns 1800 a.C., ele teve, talvez ele tenha sido um dos primeiros a ter a ideia de que tudo isso era comandado por um ser só. Um ser extremamente inteligente, um ser extremamente poderoso, um ser extremamente justo. Mas na época era uma justiça violenta. Quem não obedecia passava pelo fio da espada. Isso normalmente acontecia, inclusive, depois com Moisés, no próprio deserto, quando eles montaram aquele terneirinho lá, né? Com as suas coisas que eles ainda tinham, e deixaram Deus de lado quando Moisés subiu o Tabor, né? Para conseguir lá o decálogo. Quando desceu, os levitas tiveram a ordem de passar todo mundo no fio da espada. É cortar o mal pela raiz. E a gente compreende hoje que isso era necessário porque eles estavam no meio do deserto. Imagina se começa um Deus aqui, outro Deus lá, e daqui a pouco estão brigando entre eles. E como é que vão cruzar para a Terra Prometida? É um problemão, né? E, na verdade, logo em seguida ele tinha trazido o decálogo, né? Que era o Moisés tinha trazido o decálogo, onde estava toda uma ordenação de comportamento que o pai tinha colocado, né? Provavelmente o pai através de um ser iluminado que apareceu para Moisés. E essa ordenação de todo um processo moral, de toda uma conduta cívica, fez a maior diferença para o povo, para ele poder se juntar de novo e seguir adiante, né? Para poder passar. Eu sempre olho isso como sendo eu me coloco nesse deserto. A caminhada que a gente faz nessa vida, no sentido de se melhorar, no sentido de se vencer, na verdade é uma luta. A gente se ganhar, vamos dizer assim, para uma vida um pouquinho mais moralizada, uma vida mais produtiva, uma vida mais parceira e não tão competitiva, né, que muitas vezes leva até às mortes desnecessárias. Esse é o aprendizado que nós temos com o decálogo, paulatinamente até a vinda de Jesus. Aquilo era meio bruto ainda, né? E muito machista, se a gente olhar direito, né? Só que era o que tinha de época. Era o que havia. Então, hoje nos cabe compreender esse processo todo, vendo o que acontecia naquele período, em termos de uma ordenação social e tudo mais, para que a gente possa ter o nosso coração mais leve, de não ter acreditado em algo que é totalmente fora de um contexto de Jesus, né? O que mais temos aqui? São 20 séculos de progresso espiritual. Desde, vamos dizer assim, mais ou menos, aproximadamente desde Brahma e desde Javé. Brahma foi o deus hindu, o primeiro que eles conceberam, né? o deus principal. Eles tinham politeísmo, e tem hoje, porque vamos dizer assim, Brahma precisava de braços. E tinha muita função. As leis naturais eram algo extraordinário, de numerosas, e para cada situação precisava de alguém que comandasse aquilo, né? Por isso que a gente compreende, quando tu olha o hinduísmo, com toda essa função de deuses que eles têm, que aquilo tem uma certa lógica para eles. Para nós também tem, mas não é a mesma lógica que do monoteísmo de amor colocado, né? Com toda uma parceria de espíritos superiores que são humanos, que somos nós. Vamos pensar assim, somos nós. Tomara que a gente chegue lá, de ser iluminado um dia desse, né? Porque não é por acaso que a gente está aqui, né? Aqui ainda estamos espiando coisas, né? Estamos em provas para ver se a gente avança, se chega numa instância um pouquinho melhor. Mas é o que nós temos.
E mais, esse é um trabalho realmente cristão. Porque sem a caridade de levar os nossos irmãos a uma situação melhor, nós não melhoramos eles, então temos uma falha de caridade e ao mesmo tempo não melhoramos a nossa egrégora. Então o que vai acontecer com o nosso planeta? Ele vai estagnar se nós não mudarmos nada. Ele precisa avançar, ele precisa girar. Ele tem que ir para a nova fase. Né? Porque outros planetas já surgiram para receber os nossos que não estão nada a fim de entrar nessa egrégora mais iluminada. Infelizmente. Mas ainda assim é nossa função. Caridosa de poder fazer com que essas pessoas possam ter a luz, seja hoje, seja amanhã, dentro de 1000 anos, tanto faz. Mas que tenham oportunidade, né? Além de Brahma, nós tivemos depois a filosofia hindu com os Upanishads, uma coleção de livros que eles escreveram, amparado no Vedismo. O Vedismo era Vedas, o Veda é saber, é conhecer. Então, quando eles fizeram essa transição da Ásia Central até a Índia, eles tiveram muitos percalços, mas também muita sabedoria nessa caminhada, porque os hindus, alguns são autóctones, outros vieram do Cáucaso, outros da Ásia Central e acabaram chegando lá e geraram uma multicultura. Por isso que tem todos esses deuses também em boa dose, né? Eles absorveram todos os deuses locais e ainda aqueles que eles criaram ao longo do caminho, né? E com esse avanço filosófico, eles acabaram descobrindo que existe uma série de coisas que o ser humano tem que conquistar. Um deles eles chamaram de moksha. Eu me lembro sempre daqui. Libertação. Né? Se libertar de si mesmo. E depois eles tinham que ver, para conseguir isso, o Dharma. Que era justamente observar as leis morais. Vejam, isto não é cristão. E foi no século VI, mais ou menos, antes de Cristo, um pouquinho antes, que tudo isso aconteceu. O que mais aconteceu no século VI? O brahmanismo acabou por gerar o budismo. Hoje em dia o budismo está distribuído praticamente no planeta inteiro, né? Onde tem uma yoga, a gente sabe, né? Existe budismo ali. É uma série de comportamentos, né, que o pessoal, eles nos dizem. Eles dizem para a gente ser franco consigo próprio. Em primeiro lugar, concebe, entende, o sofrimento existe. E ele faz parte da gente. Ele não é nada estranho. E nós não devemos estranhá-lo. E ao mesmo tempo ele diz, Buda, ele tem cura, esse sofrimento. E por ter cura, ele tem que ter um caminho. Uma maneira de chegar até ele. O que ele coloca ali como caminho? Acho que nós já passamos do limite aqui. Vamos fazer uma puxada aqui. Nós temos que entrar no mundo das... sofrimento, causa e cura. O caminho. A gente está cansado de saber disso. Autoconhecimento. O pessoal muitas vezes diz, eu queria tanto saber o que eu fui no passado. Melhor não. Mas se tem curiosidade, é só se observar. Observar os vícios que eu tenho. E são tintas. Olha lá o teu passado. Gosta de uma bebida no final de semana para encharcar? Olha o teu passado. Isso é sinal. Né? A sexolatria, olha o teu passado. Né? São todos sinais que, se nós quisermos realmente encarar a nós mesmos e melhorar, esse autoconhecimento é fundamental. E quem colocou essa coisa na parada foi o oráculo de Delfos. Né? A pitonisa disse para o rei aquele que disse para ele ser feliz, conhece a ti mesmo. E Sócrates aproveitou a deixa para confirmar isso. Né? E o autoconhecimento... Se nós queremos ver o budismo junto com essa questão do autoconhecimento, nós sabemos que autoconhecimento é sofrimento. E não dá para fugir. Essa é a grande questão. Esse autoconhecimento é justamente eu me enfrentar meu orgulho, minha vaidade, meu egoísmo. Eu preciso abrir mão de coisas. Quem hoje está preparado para abrir mão de alguma coisa? A não ser que leve vantagem, né? E leva.
No momento que eu abrir mão de algumas coisas, o que vai me acontecer? Eu fico mais leve, mais tranquilo, eu estou levando vantagem. A questão é vê-la. Ver essa vantagem. Porque aí eu começo a me sentir como? Um ser que está a caminho. Senão eu estou estagnado. No momento que eu estou a caminho, eu me sinto bem. Parece que eu preciso dar outro passo. Né? E essas são questões que a gente sempre tem que ter presente. Né? Em todo o nosso contexto de andanças por esse mundo afora, né? E nos outros mundos futuramente, para que a gente realmente possa ter os avanços necessários, né? Para evoluir. O que mais temos aqui? A cultura chinesa, ela é extraordinária. Também século VI. Eu não sei o que tinha aquele século, eu ainda não verifiquei, mas eu vou ter que ver uma hora dessa. Porque tudo do século VIII até o século VI. Houve um período extraordinário na Terra naquele período. Eu ainda não sei o que é, mas nós vamos perseguir isso. Né? Vamos ver isso bem de perto. Naquele período em que Lao Tse e Confúcio eles viveram, era um período de transição entre dois sistemas de governo, bem diferentes. E aquilo deu um período de caos, que eles chamaram, porque não tinha autoridade. E aí o que era mais necessário? Eles estavam morrendo de fome, se matando por guerrilhas e essas coisas, mas eu sempre me lembro da África, nesse contexto assim, né? E era necessário fazer alguma coisa. Aí o Lao Tse, ele disse assim, só tem uma maneira do ser humano ser feliz, ele precisa se integrar no Tao. Tem um livro, Tao da Física, do Fritjof Capra, ele é extraordinário, ele é pesadinho, mas dá para lê-lo em conta-gota e a gente vai compreender o Tao dentro da ciência. É maravilhoso. E esse Tao seria o que eles chamam de caminho, de fluxo. Segue o fluxo, só que o teu livre-arbítrio. Por exemplo, tu está descendo um rio caudaloso, né, no meio das pedras, tu tem que fazer a tua parte. Tu está dentro do fluxo, mas faz a tua parte, caso contrário tu te explode. Lao Tse. E para ser feliz, ele dizia. Porque dentro desse contexto, tu vai descobrindo coisas que vão te preencher. Porque tu está fazendo a tua parte. E Confúcio, com o confucionismo, ele estava bem no centro daquela convulsão toda. Ele dizia, olha, nós precisamos colocar ordem nesse contexto aí. Principalmente sob o aspecto familiar. A lealdade tem que ser fundamental. Os filhos têm que respeitar os pais têm que respeitar os filhos. Ele foi categórico nisso, de organizar a sociedade. Caso contrário, todo mundo ia morrer de fome. E isso hoje, se nós trouxermos para a nossa atualidade, o que nós estamos colocando para nós? Se a gente não se organizar, não se ajudar, nós vamos morrer de fome. Literalmente. Por enquanto está tudo muito bem. Eu pego a minha carteira, passo no banco, pego umas notinhas e vou para o mercado, levo para casa e deu. Mas e se isso não existir mais? Olha do jeito que a coisa está andando, não sei. Não vamos também puxar nada de ruim, né? Pelo amor de Deus. Mas que a coisa está meio complicada, tá? E nós estamos em transição do planeta. A gente não sabe, né? Porque tem muita gente fazendo besteira, a gente vê isso, né? Muita gente não tendo responsabilidade no momento que vai cumprir com as suas obrigações sociais, civis, né? E qualquer coisa é coisa, eu posso pegar o que eu quiser, esse é o famoso fator da liberdade sem responsa. Isso não existe, isso não é liberdade, nós sabemos disso, né? Depois disso, nós entramos na cultura, eu acho que nós já chegamos lá, né? No período grego. O período grego foi algo assim inusitado. Isso também foi ali pelo século VI, V, IV, quando o pessoal estava tão cansado de ser roubado, vamos falar literalmente, né? Porque na verdade a Grécia era um país que só podia viver do mar. Porque se alguém já foi lá, eu nunca fui, mas pela geografia a gente vê aquele terreno é totalmente irregular. São rochas calcárias, mas que tu não permite uma agricultura possível. De tão irregular é aquele relevo. Então eles só tinham um meio, se jogar no mar. E no mar Egeu. E aquele mar Egeu é salpicado de ilha, né? E
a mitologia deles era extraordinária, né? Por exemplo, tinha uma ilha lá, a Ciclópica, que tinha uns seres de 4 metros de altura, com um olho no meio da testa, né? E que se o navio passasse, eles jogavam pedras enormes em cima, né? Claro que aquilo não existia, né? Mas a imaginação era extraordinária. E o que os caras faziam? Eles iam lá para pegar alguma coisa lá em Troia, que era lá na Turquia. Quando voltavam, desviavam a carga e diziam que os cíclopes tinham feito sacanagem com eles, né? Passaram a ser enganados. E aí, aqueles que eram mais poderosos, mais ricos, eles viviam do ócio. Ou seja, eles tinham tempo para pensar. É mais ou menos como hoje, né? Tem gente que trabalha muito e não tem muito tempo para pensar, né? É um trabalho tão exaustivo e tão repetitivo que a gente não consegue pensar. Por isso que a gente se lembra daquela época também. E aí eles começaram a pensar, não, nós vamos ter que achar a lógica disso tudo. Isso tem que ter algo mais. Essa mitologia não está servindo mais. Aí um tal de Tales de Mileto, ele, em torno de 600 a.C., ele morava bem de frente para o mar Egeu, no lado turco, Éfeso, né? E olhava aquilo todo santo dia. Aí ele disse, bah, aqui tem alguma coisa importante, água, muita, muita água. Então essa muita, muita água poderia ser o arqué. Arqueologia, né? O estudo do princípio, lá no começo. O arqué para eles era algo que tivesse dado origem a tudo. E, dando origem a tudo, ele ainda fosse a substância de tudo. A partir dele tudo se gerou. E cada pedacinho do que vem de outras coisas tem o arqué, a substância. Era isso que ele precisava. Porque aí tudo teria origem. Eu não precisaria mais ficar com medo de cíclopes, porque eu ia entender os fenômenos. E assim eles foram avançando. Mais ou menos 3 séculos. Aí pintou Anaxímenes, que disse que era o ar, do ar que é muito maior, mais do que a água. O outro disse que não poderia ser, porque eles são tão diferentes, que tinha que ser o Apeiron, na época era o espírito, olha. Aí a coisa já começou a tomar um outro rumo, sob o aspecto mais, vamos dizer assim, mais espiritualista. O Anaximandro, ele disse, o Anaxágoras, ele disse, não, a coisa tem que ser em 4 peças. Isso tem que ter algo que seja muito duro, a terra, algo que seja um pouquinho menos duro e fluido, a água, e algo que seja mais fluido ainda, o ar, e algo que seja energético, o fogo. Então eram os 4 elementos, né, que vieram conosco até, tu vê, isso aqui era em torno de 400 a.C., vieram até a Idade Média. Porque os alquimistas também trabalhavam com os 4 elementos, né? Eles queriam transformar qualquer coisa em ouro. Era uma riqueza rápida, né? Nós também temos disso hoje, né? Sem dúvida. Se nós pudéssemos, nós nos transformávamos tudo em ouro, nós seríamos que nem o rei Minos, né? Tocava nos próprios filhos e transformava eles em estátuas de ouro. Grande coisa que ele fez, né? E o que mais pintou nesse meio tempo? Olha onde eles queriam chegar. Daqui a pouco chegou aquela história assim, mas como é que nós vamos conseguir construir essa ciência? Aí o Parmênides disse, não, uma coisa é certa, tu tem que pegar o que está aqui, isola, olha, observa, e isto tu tem que ter presente o tempo todo enquanto tu estuda. É o agora, já. Aí numa outra cidade tinha um tal de Heráclito, que ele disse o seguinte, tá, mas eu não posso tomar banho no mesmo rio 2 vezes. Porque aquele rio já não é mais o mesmo. A água já passou, é outra água, a margem já mudou, mesmo que seja desse tamanho, mas mudou, né? Porque existe o processo erosivo. Ele dizia, não, é o processo, é o fluxo. E isso se discute até hoje. Porque são 2 coisas quase opostas, mas logicamente extremamente válidas, né? Porque a gente sabe que está no processo. Nós vamos morrer, vamos nascer de novo, né? E assim nós vamos indo. Isto é que o Heráclito queria nos colocar. E o que mais eles colocaram? Depois vieram os grandes sábios, né? Sócrates, conhece a ti mesmo. Platão, o mito da caverna. Eu sei que aqui já teve uma palestra sobre isso, né?
o mito da caverna. A ideia é que vale, não a coisa em si, porque a coisa que eu vejo, ela não é ela. Os nossos olhos nos enganam. A tal ponto que cor não existe. É? Cor não existe. Cor é um código. Nós recebemos, por exemplo, das roupas, a impressão nos nossos olhos, na nossa retina, e a retina converte essa frequência que vem para o cérebro em forma de cor. É uma comunicação, a cor. Na verdade, ela não existe. Quem criou essa forma de pensar? Platão. 230 a 300 anos de Cristo. E Aristóteles, que foi o discípulo dele, ele foi vamos dizer assim, o filósofo cientista. Ele tentou levantar tudo que havia no planeta, todas as coisas, e classificá-las. A tal ponto que hoje na botânica, nós ainda vamos encontrar, volta e meia, o nome da espécie e diz lá Ares. Foi Aristóteles que fez. É uma loucura isso, né? Como eles foram importantes nesse contexto dos saberes presentes. É nisso que eu quero chegar. Foram todos presentes que foram sendo trabalhados no decorrer da história. Até nós chegarmos ao Cristo. Aí veio o grande presente. O Natal de verdade. Né? Este foi o grande presente. Porque o que aconteceu? Mais ou menos 300 profecias antes já estavam dizendo que ele ia chegar. Isaías, então, ele deu uma série de detalhes. Né? 600 anos antes. E quando Jesus veio, como é que esse pessoal ficou sabendo? Ah, mas tinha uma luz no céu. Até hoje não se sabe exatamente o que foi aquilo. Foi um cometa, foi uma estrela aqui. Chegou muito próximo, não sei porquê. Outros dizem que foi uma nave. E uma nave espacial que estava ali, terminando o trabalho no Cristo, para que ele pudesse ser colocado, comprimido e colocado no chip. Para que a mãezinha pudesse receber no seu útero aquela coisa tão preciosa. A encarnação do Cristo, que comandava todo aquele processo. Olha o nível de amor que tem nisso. Levar 1000 anos. Eu acho que até deve ter sido mais, eles descontaram alguma coisa. Né? Para fazer esse trabalho. Uma loucura total. E nós recebemos esse amor, esse presente. Isso é único para nós. Então nós somos realmente privilegiados por um Cristo extraordinário. Eu não sei se os outros Cristos de outros planetas e outras áreas é o mesmo, mas maravilhoso isso. E a gente tem que dizer que isto é um fato real. E mais, enquanto ele esteve conosco, o que ele fez? Chegou num certo momento, ele viu que as pessoas não estavam entendendo muita coisa. Ele disse, mas não se preocupem. Vai chegar o momento em que eu vou mandar para vocês um consolador. O Espírito de verdade. Ele vai esclarecer muita coisa que eu falei agora e que vai acontecendo na medida que vocês vão avançando, vão evoluindo. E esse Espírito de verdade vai explicar a vocês. Olha outro presente. E olha que presente. Eu estava antes passando pela bibliotecazinha, olhando. Livro dos Espíritos. Devem ter lido. É algo, só a introdução já é nossa. Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo é livro de bolso, não é nem de bolso, ele é livro que a gente tem que colocar, e eu tenho que dar a mão à palmatória. Esquece-se de fazer o Evangelho no lar, ele tem que estar na nossa mão. Se ele não é no lar, faz onde tu está. Né? Temos ainda o que é o Espiritismo, um pequeno resumo. Nós temos a Gênese, obras póstumas. Olha o que é isso, gente. Para nos guiar. Fora o que Jesus nos trouxe para nos guiar. E tudo isso entranhado dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem digerido para a gente poder entender isso direito, né? E onde é que entra essa questão do nascer de novo? Nós temos aqui algumas coisinhas. Deixa eu ver se nós vamos achar. Só umas coisinhas assim, bem... Deixa eu fazer aqui. Só para eu não me perder, né? Acho que vai faltar chão aqui.
que temos aqui embaixo? Olha só. O espírita no nascer de novo. O que tem aí? Como é que a gente nasce de novo? Estão vendo lá? Estudo. No estudo a gente nasce de novo. Se nós estamos mal, assim, mal, todo mundo sabe o que é isso hoje, né? Com esse clima tão instável. Tu chega a dias que tu tá zonzo. As pessoas que não sofrem de rinite, tá tudo certo. Agora, quem sofre de rinite, parece que tu tem uma cabeça desse tamanho, né? E aí como é que tu vai pensar? Tu estás meio que sempre no ar. Mas, o que a gente faz então? Senta, relaxa, pega o Evangelho, pega qualquer outra literatura edificante, e tem tantas, para a gente poder relaxar. O que é relaxar? Pela compreensão. Não é um relaxamento forçado, pela compreensão. É tão tranquilo, né? E isso nos faz muito bem. Outra questão é o trabalho. Não só o trabalho físico, é o trabalho psíquico. Tu te lembrar de pessoas que alguém te diz, não, a pessoa está com câncer, não está legal. Irradia. Parece que tu está jogando a tua energia para outra pessoa e tu não recupera. Muito antes, pelo contrário. Porque aquele passe é automático, né? No momento que tu tem uma boa ideia de passar uma energia positiva para alguém, tu recebe total e completamente, de novo e com bônus. Com bônus. Pode acreditar nisso, vocês sabem, né? Já viveram isso. O que mais temos? A conexão. Ixi. Aí entra a questão da fé. O que tá conectado? Ah, eu tenho que rezar. Não. Tu pode até rezar, mas isso tem que sair do teu coração. Se não, apenas conecta. Lembra de Jesus. Lembra do Pai. Lembra da espiritualidade. Ela está aí para ajudar. E já se disse várias vezes, em várias palestras, que a única distância que existe entre nós e a espiritualidade é quando nós nos afastamos. Eles estão sempre disponíveis. E se eles estão sempre disponíveis, qual é o nosso problema de nos afastar? Quando a gente já está mal. Né? Não tem lógica isso. É essa a grande questão da ciência que eu gosto do Espiritismo. É a lógica. É óbvio. Né? Então o que nós estamos fazendo? Então a gente muitas vezes diz, não, mas não é fácil. Não, não é mesmo. Por isso que o autoenfrentamento é tão importante. O que mais? Só para nós encerrar ligeirinho aqui. A reflexão. O que é? Leitura. Né? A leitura, para quem tem o hábito, e tu está agitado, tu está ansioso, senta, te propõe, senta e vou ler esse livro. No começo parece que tu tem que ler 4 vezes para ver se tu entendeu aquilo que está aí. Daqui a pouquinho entra no ritmo e vai embora. Já está ajustado. Olha os presentes, gente do céu. Além de nos informar, nos relaxa. O que mais? Reflexão, meditação. Reforma íntima. É o autoenfrentamento de novo, né? A gente se enfrentar, dizer, eu tenho que me reformar. Eu sou um cara que não estou legal, eu não estou bem. Porque eu estou fazendo besteira. Eu tenho ódio, eu tenho rancor o tempo inteiro e eu sei, aquilo me dói o estômago, me dói o peito, o externo arde. Para que eu estou fazendo isso? Só que, para tu achar uma brecha para fazer essa reforma, tu precisa da lógica. A compreensão de si e dos outros. E da espiritualidade. Com esse combo, nós conseguimos fazer a nossa pequena reforma íntima, né? E é no passo, né? Uma escadinha. O que mais? Caridade, alimento, vida. A caridade, né? A caridade, emprestar o ouvido, emprestar a voz, emprestar a mente, emprestar o coração para as pessoas que estão necessitadas. É fácil? Se nós não estamos dominados pelo ódio e pela prepotência, né? Ah, eu estou bem, olha o coitado. Né? Que na verdade tinha que ser exatamente o contrário. Eu estou bem, eu tenho que ajudá-lo. Porque senão também vou ficar mal. Né? O que mais? Esclarecer, superação de vícios. Eita! Não adianta, nós estamos aqui para lutar.
Essa é a nossa questão, né? A vida não é fácil. E ela é mais difícil quando a gente não quer encarar. Né? O jogo é duro. E para a gente conseguir fazer alguma coisa realmente esse final de ano especial, que esse nosso Natal, esse ano, seja de verdade. Pensar na natividade do Cristo, que está chegando aí, de novo. Né? Ele chega todos os anos. Na verdade, ele nunca chega, ele sempre está. Mas é como se a gente se lembrasse dele nesse ano. Então cria o Cristo de novo, né? Daqui a pouco já vem os Reis Magos. E de preferência não transformar isso num comércio. Né? Se nós pudermos transformar isso em algo do nosso coração e da nossa mente, isto vai ser um diferencial muito grande. Passei um pouquinho, né? Mas assim, gente, eu fico extremamente agradecido porque essa casa, para mim, ela é especial. Pelo acolhimento de sempre, né? E são todos sempre bem-vindos lá também, né? Quando puderem descer, uma hora dessa, não tiverem muito o que fazer aqui, que provavelmente tem, porque eu me lembro agora da Milena, está lá trabalhando as figurinhas pequenas, né? Que é uma delícia, é uma maravilha isso, lidar com essas figurinhas, né? E elas vêm para não nos substituir, para nos acompanhar, para nos elevar. E investir nessas ferinhas é tudo que nós temos, né? Grato, gente, muito obrigado por me ouvir e terem a paciência. Deixa eu tirar essa bomba daqui, senão ela cai. É bem antigo isso aqui, né? Definitivamente. Isso. Vou deixar para minha secretária. Então vamos encerrar com uma prece, já estamos com os pensamentos e os sentimentos elevados, que cada um possa nesse instante fazer as reflexões sobre o assunto abordado nesta noite. Nascer de novo. Será que temos hora para poder nascer novamente? A todo instante estamos sendo convidados pelo Mestre para poder transformar o nosso vida, transformar a nossa caminhada, poder segui-lo, sentirmos mais leves, mais aliviados. Tudo que acontece ao nosso redor, as preocupações, as situações, os desafios, se nós os seguirmos, eles se tornarão mais compreensíveis e nós poderemos encontrar a felicidade aqui, em meio ao turbilhão. Pois a felicidade não é somente nos momentos tranquilos ao nosso olhar. A felicidade nós encontramos no turbilhão. Então que nós possamos rever os nossos sentimentos, rever os nossos pensamentos, as nossas escolhas e seguir com Mestre. Gratidão, Mestre Jesus, por esta noite abençoada e iluminada, onde muitas reflexões temos para poder pôr em prática no decorrer desta semana. Gratidão a toda a equipe espiritual que amparou e que ampara cada um que aqui está neste recinto, pois os familiares que também trazemos os pensamentos estão recebendo este diagnóstico do amor para poder se fortalecer e despertar. Gratidão, Pai, pelas flores que são derramadas a todos nós. E assim nós encerramos com amor,